Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra no livro de João, capítulo 20, versículo 29. João, capítulo 20, versículo 29. Assim diz as Escrituras. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Chama aqui nosso irmão Felipe. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, ó Pai. Sob sua graça, podemos te louvar e te agradecer, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por inspirar os irmãos, Pai, para transpassar o seu conhecimento, Pai. Pedimos hoje, ó Pai, coloque sua mão sobre todos nós, Pai, para que nos esvazie, Pai, e encha do teu Espírito, Pai, para que possamos estar atentos às suas Escrituras, ó Pai, e que inspire cada um aqui, Pai, a fazer somente a tua vontade, ó Pai. Hoje louvamos e agradecemos, ó Pai, por poder se servir, Pai. Amém. Uma dica de aula que eu dou, né, para quem quer dar aula é por que a gente perde a alegria das crianças em correr para a aulinha, né? É tão bonito ver as crianças correndo ali para a aulinha e a gente, às vezes, fica com cara de desanimado quando nós estamos no culto ou precisamos ficar um pouco mais para a aula. Seria um excelente tema de aula, mas não é o que eu vou falar aqui hoje. Uma pergunta, todo mundo aqui sabe quem é Sócrates? Todo mundo sabe? Já ouviu falar? Todo mundo aqui já ouviu falar sobre Homero, Shakespeare, Alexandre o Grande, a Batalha de Troia, certo? Alguém tem dúvidas de que essas figuras históricas, esses eventos históricos ocorreram? Alguém tem dúvida sobre isso? Acho que não, né? Acho que não. Nós vivemos uma sociedade hoje onde a informação que nós temos acesso, a velocidade de criação dessas novas informações é fantástica. Hoje, uma criança com smartphone, ela consegue ter muito mais acesso a informações do que qualquer nobre ou do que qualquer bibliotecário sábio do tempo passado. Eu diria que até eu ficaria até mais inteligente do que um sábio do passado. E isso porque nós temos hoje acesso a informações, nós temos acesso a fórmulas matemáticas que acabam facilitando muito a nossa vida. Mas, mesmo com essa enxurrada de informações, mesmo com tantos sites, com vídeos no YouTube falando sobre história, ainda assim, o mundo, ele nega a Deus. Eu perguntei para vocês sobre essas figuras históricas porque a grande verdade é que não existe um consenso se elas de fato existiram. A Batalha de Troia, para quem assistiu o filme lá com o Brad Pitt, né? Fantástico o filme. Mas nós não temos certeza se de fato aquela batalha sequer ocorreu. E olha só que interessante. Júlio César é tido hoje, né, como provavelmente um dos maiores estrategistas militares da história. Foi um dos primeiros imperadores romanos, era general durante a República Romana, acabou se tornando imperador. E o fragmento mais antigo de qualquer escrito dele data de 900 depois de Cristo. 900 depois de Cristo.
Esse fragmento mais antigo, ele tem uma diferença de aproximadamente 1000 anos de quando ele teria escrito aquele manuscrito. Hoje no mundo restam apenas 10 manuscritos de qualquer coisa que Júlio César teria escrito. Platão, nós temos apenas 7 manuscritos que sobraram ao tempo. Sabe qual que é a diferença de idade entre quando ele teria escrito o original e o fragmento mais antigo que restou? 1200 anos. Homero, todo mundo aqui já leu a Ilíade, correto? Que bom, porque eu nunca li. Falam que é legal, mas eu nunca li. Mas Homero, né, a diferença entre o original e a cópia que restou, há em torno de 500 anos. Hoje existem, né, os arqueólogos conseguiram achar 643 cópias. Sócrates, pois é, Sócrates, ele sequer escrevia. O que nós temos a respeito de Sócrates vem dos seus discípulos, Platão, por exemplo. Homero, né, voltando aqui no Homero, um fato curioso é que muitos acreditam que, na verdade, Homero era um pseudônimo para um grupo de intelectuais na Grécia Antiga. Talvez não fosse nem um homem apenas. Eles podem ter existido, sim ou não, para a gente não faz diferença. Agora, deixa eu dar alguns outros números interessantes para vocês. O Novo Testamento foi escrito entre 40 e 100 depois de Cristo. E a cópia mais antiga encontrada do Novo Testamento, ela data de 125 depois de Cristo. Estima-se que a cópia mais antiga, ela teria algo entre 25 e 50 anos de diferença entre o seu original e o período que ela teria sido escrita. Apenas, na pior das hipóteses, apenas 50 anos. Muito provavelmente, uma criança que tenha vivido naquela época ainda estaria viva quando essa cópia ela foi feita. São 24 mil manuscritos. Pelo menos no dia que eu peguei esses dados, eram 24 mil manuscritos encontrados no Novo Testamento, em diversas línguas. Só em grego, 5.300 cópias. Felipe, por que você está falando tudo isso? Como que nós, porque essa é uma das grandes questões do mundo quando ataca a Bíblia, é como nós temos certeza de que a palavra de Deus, ela passou imaculada durante todos esses anos. Quando nós pegamos as cópias, os fragmentos mais antigos, e comparamos esses fragmentos com aquilo que está na Bíblia, nós conseguimos encontrar a palavra do Senhor do mesmo jeito de quando ela foi escrita. Com tudo isso, com todas essas evidências, o mundo ainda é incapaz de aceitar que Cristo existiu. Ainda assim, o mundo é incapaz de acreditar que o Evangelho que o nosso Cristo nos deixou por meio dos seus apóstolos não passa de uma ficção. Durante anos, a ciência ela teve muita dificuldade. Na verdade, eu diria, não é nem dificuldade, mas a ciência, no geral, ela defendeu com unhas e dentes que Cristo sequer teria existido. Que Cristo era uma figura mitológica, criada pelos judeus na época, para poder criar uma história bonita e poder dar um pano de fundo para fazer uma rebelião contra Roma. Hoje, é inquestionável que Cristo, que Jesus
existiu, historicamente falando. Agora, olha só que interessante, como que eles colocam isso, quando você vai pesquisar. Existiu um Jesus que viveu ali na região da Galileia. Mas provavelmente foi um mestre, alguém sem importância, que não tem registro. Há pouco tempo atrás não, né? Já faz um tempinho, já eu preguei aqui sobre quem era Jesus. E veja, Jesus, o Evangelho, o nosso Deus, ele não precisa de provas. Tudo isso aqui que eu falei para vocês é totalmente desnecessário. É totalmente... É uma informação que, para nós, que somos cristãos, é lixo. É uma informação que, para nós, não agrega absolutamente nada para a nossa salvação. E por que não agrega nada? Por que não é, essa informação histórica não é importante para nós? Porque eu creio em Cristo. Eu entreguei a minha vida a Cristo por fé. Não foi por número. Não foi por evidência. Talvez o mundo ele nunca descubra nada a respeito do dilúvio. Nem por isso o dilúvio ele não existiu. Talvez o mundo nunca consiga confessar que Cristo veio à terra, morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. E ainda assim, isso para mim não vai importar nada. Porque eu entreguei a minha vida a Cristo por fé. Nós não precisamos ver para crer. Cada um de nós que estamos aqui hoje, somos discípulos e filhos ao Senhor. Nós cremos para ver. Olha que interessante, se puderem abrir comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei. Adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar um homem se aproximando de vocês? Um barco e uma rede de pesca naquela época não eram ferramentas baratas, eram ferramentas caras. E então uma pessoa que talvez você nunca tenha visto, se aproxima de você e fala assim: larga tudo o que você está fazendo, vem e me segue, porque a partir de agora vocês vão ser pescadores de homem. Primeira pergunta que eu ia fazer para ele é: que tipo de homem? Eu vou fazer o que com o meu barco e com a minha rede? Vai demorar muito? No final do dia, minha esposa está me esperando para o jantar, não dá para demorar muito não. Esses homens largaram tudo, inclusive família. Tiago e João largaram o seu pai sozinho para recolher um barco e as redes de pesca. Largaram a profissão que eles tinham, largaram a vida que eles levavam.
para seguir um homem que provavelmente eles não sabiam, não tinham ideia de quem era ainda. Eles creram para ver e viram coisas extraordinárias. Na nossa vida, muitas vezes nós vamos necessariamente primeiro crer para depois ver o que Cristo pode fazer em nossas vidas. E é interessante isso porque o que Deus pede de nós é fé. O que Deus pede de nós é fé. Nós somos salvos pela tua graça e nada mais exigido em troca. Nós não somos salvos pelas nossas ações. Não é porque eu sou bonzinho que eu vou ser salvo. Eu sou salvo único e exclusivamente por conta do sangue que ele derramou naquela cruz, no dia que ele foi crucificado. Nós precisamos crer para poder ver o que Cristo pode fazer em nossas vidas. Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 30. Atos, capítulo 16, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui é o episódio da conversão do carcereiro, quando Paulo ficou preso. Crê para poder ver. Abram comigo lá em Hebreus, por favor. Paulo, quando fala sobre a fé, ele dá uma definição de fé muito bonita aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando nós cremos, nós vamos crer em coisas que o mundo não consegue provar. Nós vamos crer em coisas que o mundo vai nos taxar de loucos, de primitivos, extremistas. Mas nós cremos por meio da nossa fé. Nós cremos numa promessa muito maior do que esse mundo. Nós cremos que nós, cristãos, batizados, nós cremos que a morte já não tem mais poder sobre nós. Você sabe o quão impactante isso é? Você já parou para refletir que se a morte ela já não tem mais efeito sobre mim, eu não preciso mais temer ela? Nós vivemos em
uma época meio obscura, onde a nossa fé é constantemente colocada à prova pelo mundo. Nós vivemos uma época onde nós somos e vamos continuar sendo perseguidos por aquilo que nós acreditamos. Se a morte já não tem mais efeito, já não tem mais poder sobre mim, do que eu tenho medo? E nós esquecemos que quando nós acreditamos, quando nós colocamos nossa fé em Cristo, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Por antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Se você ler todo o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver o poder que a fé ela tem naqueles que creem. Nós vamos passar por momentos cada vez mais difíceis. Momentos em que nós vamos pensar se de fato o que a Bíblia está nos falando, ela está certa, ela tem razão, mas nós não podemos deixar de esquecer que nós entregamos as nossas vidas a Deus. Não foi porque existem 24.000 cópias do Novo Testamento. Não é porque talvez Homero não fosse nem sequer uma pessoa. Não é porque um grande amigo me convenceu a me batizar. Não é por nada disso, a não ser o simples e puro fato de acreditar em Deus, ter fé e esperança nas suas promessas, acreditar que tudo isso aqui é passageiro. O batismo, ele nos dá um certificado, vamos falar assim, um certificado, uma garantia de que nada vai nos tirar a salvação. O inimigo não tem como tirar a sua salvação. E no final dos dias, eu às vezes fico imaginando como vai ser gostoso ver cada um de vocês e ver irmãos que eu não faço a mínima ideia que existem juntos no céu para poder comemorar, para poder honrar e glorificar o nosso Deus. Está num lugar onde o cansaço que eu estou aqui hoje, talvez o cansaço que você esteja aí hoje, onde as preocupações, onde tudo aquilo que consome a minha mente já não vai mais importar, já não vou mais sentir, onde eu vou poder descansar eternamente. Vamos abrir em Judas, por favor? Último livro antes de Apocalipse. Judas.
versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde cedo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Aqui, Judas está alertando os crentes de que sempre haverá lobo em pele de cordeiro. Nós, batizados, nós temos o dever de pelejar pela sã doutrina. O dever de fazer como João escreveu a respeito dos crentes da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, que julgavam aqueles que falavam de acordo com a palavra, para que não houvesse contaminação. Nós precisamos manter a nossa fé apenas em Cristo. A nossa fé, ela é extremamente preciosa. E o inimigo sabe dessa preciosidade. Ele vai querer atacar ela, ele vai querer, de todas as formas, nos derrubar. Mas ele não vai conseguir. O inimigo, ele luta uma batalha que ele já perdeu. Essa é uma batalha que não tem como ele ganhar. Mas ele vai tentar arrastar o máximo possível com ele, do mundo. Se eu creio, sem a necessidade de qualquer tipo de prova histórica, científica, física, de nada, se você crê nisso, que já é batizado, por que você que não é batizado ainda não crê? Essa semana eu fiquei em Pouso Alegre, trabalhando, fazendo uma consultoria, e durante um treinamento de vendas que nós estamos fazendo, a pessoa que estava ministrando a palestra, no intuito de contornar uma objeção, né, da compra do artigo, ele falou assim: quando a pessoa falar para você que ela volta depois, você pergunta para ela: o que falta para você levar agora? Então eu vou usar essa mesma artimanha com você que não é batizado ainda. Porque ao invés de você sair daqui hoje sem se batizar, o que falta para você ser batizado hoje? Para que esperar e correr o risco de Cristo estar voltando? Se você está aqui hoje, é porque você já acredita. Você nunca vai estar satisfeito com nenhum tipo de prova histórica, prova que o mundo possa produzir. Mas o seu coração, ele vai te dar evidências suficientes de que Cristo é o único caminho para a vida. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém.